Outra vez. Sou Beatriz Pereira, a gente está aqui com o Matheus Macedo e hoje a gente vai falar sobre o Quarteto para os Fins dos Tempos, do Messiaen. Pois é, que título capcioso, Beatriz. Para a gente começar a falar dele, é importante dar um pouco de contexto. Eu acho que já comentei em algum outro material que a gente fez sobre uma ideia que o mundo ia acabar na virada do milênio, um fim do mundo, um fim dos tempos mesmo, e como essa virada de século, ela teve a marca, né, das guerras que estavam acontecendo, uma evolução tecnológica muito rápida, e depois a gente sabe, né, virou de 2000 para cá um absurdo de evolução tecnológica, e como a gente começou a mudar também o jeito de fazer guerra, né? Não tem como a gente comparar a tecnologia da Primeira Guerra Mundial com depois da Guerra Fria. Ou não, Messiaen, ele foi um compositor que viu essas coisas passando, acontecendo, e ele sofreu com isso na pele, né? Então, ele, na verdade, participou da Segunda Guerra Mundial, ele se alistou e ele teve muito azar, porque foi, tipo, uma semana depois ele já foi chamado para a guerra. E pouquíssimo tempo depois, ele foi preso. Ele foi num campo de concentração. Felizmente ou infelizmente, não sei dizer, o diretor daquele campo de concentração gostava de música e gostava de arte. Então ele poupou o Messiaen, deixou ele trabalhar, deu papel, caneta, o que tinha ali para poder preparar. E encomendou que ele escrevesse peça para as pessoas que tocavam lá. Então tinha mais 3 prisioneiros que tocavam, não eram pessoas profissionais da música, mas tocavam bem, pelo que a gente pode ver, do nível técnico, né, das peças que sobraram. E arrumou os instrumentos, né, então a gente tinha um violino, um violoncelo, um clarinete, e um tanto depois arrumaram um piano para o Messiaen. É difícil falar, felizmente, né, nesse caso, porque, por um lado, ele foi poupado de muitas atrocidades que poderiam ter acontecido, né, mas por outra, a situação de trabalho dele era tão desumana que eu não sei o que dizer sobre isso. E, infelizmente, ele não foi o único também, né? Nem músico, nem artista a trabalhar nessa situação. O título não é nada subjetivo até, né? Ele é bem direto sobre o objetivo, né? O que ronda tudo isso. Querendo ou não, isso acabou mudando muito o estilo do Messiaen também, né? É quase como se fosse antes e depois dessa experiência que ele viveu. E outra coisa legal também que deu uma pesquisada é que ele fez essa estreia no campo de concentração, né? Ele estava o piano, sim, e os amigos, né? Os outros prisioneiros estavam tocando lá também. Isso foi, sei lá, em janeiro. Em junho, teve a estreia em Paris. Ele já não estava mais tocando, né? Ele estava livre e tal, e reeditou a peça, mas assim, eu achei isso sensacional, como teve pouco tempo e muita coisa mudou nesse pouco tempo, né? E, assim, a perspectiva dele em relação a tudo e como ele editou muitas coisas depois. Isso faz a gente pensar na situação toda que a gente está hoje, com pouco tempo muda tudo. Como o tempo, né? O tempo em si, né? O tempo mudou. A ideia de tempo, né? As distâncias e tudo mais, né? Isso me deu vontade de já usar essas 2 citações dele que eu deixei separadas aqui, que é assim, são 2 citações separadas, eu aqui que estou juntando, né? Em homenagem ao anjo do Apocalipse, que levanta a mão ao céu e diz: não haverá mais tempo. Outra citação dele, né, que ele fala: não quis de forma alguma fazer um comentário sobre o Apocalipse, mas simplesmente motivar o meu desejo de cessação com o tempo. Falando fim dos tempos e não fim do mundo. Uhum. Logo de cara, no prefácio da partitura, ele tem uma citação do livro Apocalipse de São João. O que é esse tempo para ele? Tempo que claramente tem a ver com uma espiritualidade, né, uma religião. E aqui eu quero que as pessoas que não conheçam a peça não pensem que é uma coisa exatamente católica, não tem só esse sentido. Ele tem um espírito muito mais abrangente, assim, ele está realmente refletindo sobre o tempo dele, né? Mas sim, ele vai ter citações da Bíblia e tudo mais. Essa peça me faz pensar muito em poesia, por conta de como ele faz questão de usar a palavra aqui. Não que poesia seja só a palavra, é que a poesia não possa ser uma coisa visual, não possa ser uma coisa sonora, né?
Poesia escrita é diferente de uma poesia falada, diferente de você ler poesia, né? Mas aqui ele faz questão de dar nome para as coisas, de colocar citações. Os títulos são muito poéticos, né? E ele vai trazendo essa sensação de tempo, sensação ou cessação de tempo. Quando eu fui escrever e estava lendo, eu esbarrei muito com isso, aí eu escrevi essa brincadeira com essa palavra, porque é muito isso que ele leva, às vezes, a gente. Ele brinca com a expectativa sonora, ele lida com a nossa expectativa sonora temporal, harmônica, e vai espalhando isso, né, para vários lugares. Uma coisa que eu gostei muito, que ele fala assim, por que eu fiz 8 movimentos? Pra você que não conhece muito de música, não é uma coisa muito comum um quarteto ter tantos movimentos assim. E aí ele fala que o 7 é o número perfeito. Criação do mundo foi em 7 dias, criação de 6 dias santificados pelo divino no sábado. E o 7 é o dia de descanso. Ele se prolonga na eternidade e torna-se 8, da luz infalível, da paz inalterável. Como ele esbarra, como ele extrapola e dialoga com esse tempo que não é só um tempo musical de movimentos, mas é um tempo também da criação do mundo. Eu achei isso muito bonito. Ele fala do final, mas ele também está falando do começo. A gente vai fazer, então, 4 blocos. Cada bloco, 2 movimentos. Não são todos os movimentos que tem um quarteto acontecendo. Isso não é comum, não para essa época. E outra coisa, um quarteto, nesse caso, não é um quarteto de cordas, que é outra coisa bem comum para você que está ouvindo umas coisas de Beethoven, de Mozart, enfim. Que é outra coisa, quarteto de 4 instrumentos mesmo. A gente já começa o primeiro e o segundo movimento com os 4, mas não vai ser sempre assim, não. Primeiro movimento, então, liturgia de cristal. O piano ele toca só 29 acordes, e são sempre os mesmos 29 acordes, no mesmo ritmo. Ele compõe os 29 acordes com 17 notas, e elas estão sempre naquele ciclo, naquela ordem. É como se não terminasse, como se você não soubesse também como é que vai começar. As figuras rítmicas, elas não são exatamente... Elas não começam e não terminam junto com as 29 acordes, ou com as 17 notas. O violino e o clarinete imitando pássaros. Para você que não conhece Messiaen, eu tenho que falar assim fervorosamente para você ouvir o catálogo dos pássaros que ele vai fazer uns anos depois. E também tenho Pássaros Exóticos para orquestra e piano. Eu acho que é um dos melhores trabalhos do Messiaen. Bem a Deus. Muito bom, né, cara? Nossa, é maravilhoso. Se você gosta. Não, e eu acho importante dizer que ele traz isso pro quarteto inteiro, né? Como ele mantém isso na cabeça dele, né? Ele tá ali numa situação de confinamento, de enclausuramento. Ele decide criar em cima dos animais mais livres, os únicos que a gente não consegue. Não só essa, como a teoria das cores também. É uma coisa que eu vou percebendo que ele brinca muito. Eu observei que era um tema extremamente repetitivo, né? Você via que tinha um padrão ali, mas eu brisei muito na linha do cello. Não tem como não chamar a atenção. Que ele vai criando ali no meio dessas justaposições temáticas, cada uma com um espaço de começo e fim, mas vai se enrolando aquilo. E aí ele vai trazendo, né, esses sons de pássaros, assim. Mas o clarinete também me chama muita atenção aí, porque é o único que eu sinto um desenvolvimento temático. É o único que eu sinto indo para frente. É o único que eu sinto indo para algum lugar comparado aos outros, né? Uma coisa mais elaborada. Uma coisa que me chamou muita atenção no cello é que não é só que ele é muito longo e que ele trabalha os harmônicos, e aí sim, ele conversa muito com o piano, porque ele está fazendo os harmônicos daqueles acordes. Porque ele tem uma simetria na frase também, uma simetria rítmica. Então a gente sabe a periodicidade que ela está acontecendo, mas ela não bate com a do piano, que não bate com a dos outros instrumentos também. Os únicos que têm algum tipo de periodicidade que se conversam entre si é o violino e o clarinete, né? Justamente, são os 2 pássaros. Mas aí você estava me falando do segundo movimento. O que você ouviu do cello? Não, a primeira coisa que me chama atenção no segundo é o piano. Piano e clarinete. Porque esse primeiro tema do clarinete, ele traz isso de novo. Ele começa a apresentar esse negócio dessa escala do clarinete, que eu não vou falar onde ainda, mas ele traz isso de novo. E esse piano é a mesma coisa que você falou do acorde. Eu reparei como ele pega esse mesmo acorde
E eu fiquei pensando justamente nessa relação da teoria das cores dele. Ele traz isso para mim no final. Ele monta uma questão de ordem que faz você ter uma ideia de uma sensação harmônica. Não necessariamente mas ele traz isso no final com esse mesmo acorde do começo, né? Ele cria esses dois blocos e esse bloco central no meio, né? Essa uníssono das cordas que ele faz, né? Nesse presque. Até anotei com isso que ele coloca essa indicação, esse presque de uníssono, e vai criando essa... Qual é o nome do segundo movimento? A gente nem falou aqui. Vocalize para o anjo que anuncia o fim dos tempos. Ele vai anunciando, né? Eu não sei, não é spoiler isso, mas ele vai anunciando as trombetas. Isso fica ecoando assim para você até chegar ao momento máximo mais lá para frente. Mas esse é o primeiro momento que ele começa a apresentar alguma coisa mais catastrófica, né? Mas aí ele traz esse tema do cello do meio. De novo, esses 29 acordes, eu acho. Como ele vai dissolvendo também. Você falou dos uníssonos, que ele começa rápido, e aí tudo bem, tem uma mudança de caráter, de andamento no caminho, mas ele destrói isso na própria escrita do ritmo, né? Então não é só uma mudança de andamento brusca, barra dupla, pega outra coisa, não. Ele vai literalmente dissolvendo. E o clarinete continua cantando pássaro, é outro pássaro, mas ele ainda está cantando a mesma sequência do primeiro movimento, porque apesar de ser um pássaro, digamos assim, diferente, porque ele tem outro tipo de canto, ele ainda está na mesma floresta. Isso já começa a brincar com a nossa percepção em relação aos movimentos. Quando você ouve isso ao vivo, você perde noção de tempo, eu digo relógio, você perde noção de quebra de movimento, ele brinca com a sua sensação em relação a que movimento isso tá. Ele começa a brincar com a sua memória, ele começa a mexer com a sua memória. Eu já ouvi isso. Isso é a continuação do que veio antes ou é uma informação nova? Isso já começa aí. Ele brinca com esses silêncios também. Enganação quem acha que música só mexe com som e ruído. Na verdade, música mexe muito com as pausas, com os silêncios. Então, o terceiro movimento, o Abíssimo dos Pássaros. Lento, expressivo e triste. Para clarinete solo. É muito bem escrito, é muito bonito. E uma curiosidade, tem uma grande chance de ter sido composta antes desse período, se não me engano, depois ele foi e adicionou as coisas do quarteto. Então a gente tem algumas sessões contrastantes, que é meio como se fosse uma colagem, assim, uma coisa de você lembrar de supetão de alguma coisa e aí depois se volta naquele assunto que você estava falando. Para quem não conhece muito bem o clarinete, esse é o instrumento da família dos sopros que tem maior controle de timbre e dinâmica. Então, quando você bate o olho naquela partitura e você tem 3, 4P, que é a dinâmica mais intensa, mas ao mesmo tempo com menos som, volume de som, e aí vai até um 4, 5F, que é justamente o contrário de a dinâmica com maior volume sonoro, da mesma nota, isso não é possível em quase nenhum outro instrumento, né? Pelo menos não com esse controle. Ele extrapola com o clarinete, né? Ele deu um presente para quem é clarinetista que eu sinceramente tenho muita inveja desse movimento. Não é todo compositor que compõe uma coisa assim com instrumento com tanta propriedade, né? O que falar de lento, expressivo e triste, né? Triste. Como estaria Sexto Empírico agora, com esse movimento? Né? Bom, a primeira coisa que me veio na cabeça é a temporalidade, porque não existe tempo aqui, né? Você ali ouvindo, sem ver a partitura, você não encontra tempo nenhum de apoio, ponto de ser necessariamente se necessitar de uma ideia de compasso contínuo, né? E então muito da teoria dele tá aí, né? E aí me veio também a impressão, né, que ele começa com esse tema inicial, esticando, e ele vai comprimindo esse tema. Ele estica e comprime. Ele estica e comprime. Quando vocês puderem ter a oportunidade de ouvir isso ao vivo, ouçam. Esse é um movimento assim que vale cada minuto ali naquela sala.
começa do silêncio, né? Aquilo que você está falando no outro bloco, né? Sobre os outros movimentos. Ele já vai mexendo com isso de novo. Aquele conceito de arces e tesses, me veio aquela ideia de peso e leveza que a gente tem na música mais antiga. Você não está exatamente contando com os compassos e pensando em números quando você está contando. Está contando simplesmente em peso e não peso. Justamente, você está quebrando o compasso e quando você deixa desse jeito, está dilutando o tempo. Quando eu cheguei no final, assim, né, com aqueles ecos que às vezes ressoam, né? Uma voz no vazio falando pro nada. Mas agora tem esse intermédio, clarinete, violino e violoncelo. Essa foi a primeira peça composta desse ciclo todo, quando ele entrou no campo de concentração, porque ele ainda não tinha piano, depois que virou um quarteto. A princípio era para ser o trio mesmo. Aí ele fez de novo esse procedimento de adicionar elementos do quarteto para dar uma consistência. E essa é a que tem uma forma mais clara do que as outras. Ela é um pouco mais tonal. O caráter dela é muito parecido com o esquerdo em alguns sentidos, então nos primeiros 8 compassos ele apresenta um tema, depois ele começa a elaborar mais esse tema, cria a melodia, um desenvolvimento mais elaborado, temporal, assim, né? Todo mundo cantando a mesma frase, todo mundo tocando a mesma frase. Um contraste completo do que está acontecendo antes, assim. De novo, o tempo, né? O tempo. E me lembra também uma prática musical ligada à igreja, de você ter só uma linha melódica, todo mundo canta a mesma coisa, não tem contraponto, nada muito trabalhado entre as vozes. Então a gente acaba de sair de um movimento clarinete, violino, violoncelo, para entrar de surpresa num piano cello. Louvor à eternidade de Jesus. Infinitamente lento, estático. Acho que isso já diz Muito estático. sobre o caráter. Uma canção, né, com violoncelo. Uma linha melódica, que linha melódica maravilhosa. O piano está sempre fazendo figura de acompanhamento, né, com as harmonias, repetidas, sempre uma coisa meio cíclica. Brinca com as nossas expectativas, né, com essas dinâmicas e as dissonâncias que ele vai trazendo. Você espera uma coisa super tonal e previsível, só para te enganar. Essa impressão, né, que ele cria com o começo, né? Ele modula, entre aspas, aqui, sem consideração nenhuma com nada, né? Ele vai indo, assim, nossa, isso é incrível. É a métrica inexistente, me lembra muito a ideia que o Cisne do Sansão passa, desse lugar de criação que se mistura com o que está acontecendo ali na melodia, né? Ele se mistura, né, ali, junto com esse mesmo espaço. É uma sensação que me veio, assim, né? Que esse acompanhamento consegue fazer estando ali, com a mesma figura rítmica. Tem aquela parte do cromatismo no meio, que eu chamei de cromatismo do desespero. Que ele faz ali, que ele vai chegando para aquele momento e depois ele reduz tudo e volta. Ele fica naquela existência rítmica que ele trabalha aqui, ele vai trabalhar no próximo movimento, a mesma coisa, ele vai... Qual é a palavra que você usa? Eu adoro quando você usa, ele não é limpando, Filtrando. você usa. Ele vai filtrando a rítmica daquilo, o material rítmico. E a última coisa que eu observei assim, nunca tinha reparado, mas o acompanhamento final que ele faz das semicolcheias 8, 6, 4, e ele dobra as pausas. Ele faz 2 semicolcheias, depois faz uma semínima, né, que é o dobro. Ela também é uma reescrita de uma outra peça que veio antes. Aqui já era uma peça que já estava terminada, ela é o Fête de Beurre, a festa dos belos olhos.
Eu fico pensando aqui, como é a cabeça desse cara que tá preso numa situação completamente inóspita para lembrar das peças dele e reescrever e fazer isso, né? Essa maravilha que é. E aí, em contraste, a gente tem a Dança da Fúria pelas 7 trombetas. E aí, aqui a gente volta com o quarteto de novo, né, Matheus? Exatamente. Essa dança as 7 trombetas aparecem finalmente. Eu escrevi bastante coisas sobre esse movimento, assim, e tal, sobre a estrutura, que me lembra, de novo, aqueles cânticos antigos e tudo mais, da questão do uníssono trabalhado. O que eu acho mais incrível da escuta disso é que eu não sei quando acaba. Não importa quantas vezes eu escute isso. Ele tem umas frases que falam assim, caraca, acabou, e não acabou. E toda vez que eu ouço isso, eu passo por essa mesma sensação. Porque ele pega esse tema, que ele estrutura, que ele está retomando, né, que ele já tinha apresentado esse tema pra gente, e chega num ponto que parece improvisação em grupo. E isso é incrível, um tute que eu fico sem palavras. Assim. Ele vai colocando aquele brincadeira no meio, assim, que lembra um pouquinho o quinto movimento, em coisas muito, muito pequenas, assim, mais por uma questão de uma lentidão e te retoma para um presente passado, entendeu? E ele vai fazendo isso o negócio inteiro. Você fala assim, eu acho que eu já ouvi isso. De onde tá vindo isso? Ele faz mais ou menos o mesmo processo. Ele pega um tempo e vai alongando essas estruturas temporais, sempre aumentando, e depois, do nada, ele volta num ditado. Então, acho que é por isso que você tem essa sensação. E os ritmos, eles não são retrogradáveis, eles têm um eixo de simetria de novo. Como ele tem todo esse trabalho com a harmonia, e de novo ele faz essa coisa da dinâmica, ter essas expectativas e ter as suas surpresas no meio do caminho, os saltos dos registros também, dos timbres, faz com que seja uma coisa bem desprevisível. Uma similaridade, uma aproximação com a dança de Kali, que é uma deusa destruidora e criadora no hinduísmo. E Kali tem um nome associado com Kala, que significa tempo. Toda hora brincando, né? Como essa coisa da destruição e da criação tem tudo a ver com o tempo, né? Ele coloca uma anotação a ser terrível e poderoso. Com o que você estava falando não faz muito sentido também, né? Ele chama para alguns trechos agressivos, de certa forma, essa anotação assim, para os músicos que estão tocando. Arco-íris desordenado, para um anjo que anuncia o fim do tempo. Aí você começa ouvindo o piano e o violoncelo, você ainda está se recuperando daquele último movimento, né, do quinto, não é um movimento fácil de lidar, aí você pensa, lá vem. Aí logo em seguida tá tudo bem, você ouve os outros 2 instrumentos, você fala, não, meus sentimentos serão poupados. Talvez não por muito tempo. Tem uma indicação de caráter que ele coloca ali no começo, um tempo sonhador, alguma coisa assim. Extremamente descritivo essa ligação com o sonho, né? Como ele lembra. Assim, onírico, né? Ele é onírico. Tá. Ele me lembra muito o segundo movimento com essa vibe, sabe? Essa sensação, assim. Mas é engraçado, porque o segundo movimento com clarinete já existia antes, né? Ele não foi pensado originalmente para o quarteto. Mas aí você chega aqui no sétimo e você se lembra de um negócio que não foi feito originalmente para ele, e faz todo sentido, assim como o quinto movimento, que também foi escrito originalmente para o quarteto, né? Como é que ele junta tudo e faz casar de um jeito... Não dá para ouvir esses movimentos em separado e falar que terminou. Intermitentemente ligado, sabe? Essa confusão de arco-íris me faz pensar muito nisso, me faz pensar na própria ideia do Messiaen em relação aos acordes que ele construía com cores, né? Como ele relacionava isso, mas também como esse sétimo movimento, eu diria que é o último movimento, entendeu? Por que eu digo isso? Mas por uma questão de resumo, assim. Não, resumo não, acho que resumo é ser muito simplista.
Aqui ele traz todos esses sentimentos, todos esses pensamentos que percorreram ele durante até aqui. E ele retoma muito dos temas que tem aí. Muita coisa. Um que eu gostaria de destacar muito, assim, é um glissando que ele traz lá do movimento 4. São... Quando ele já começa a trabalhar mais uma temática mais brusca. E ele traz de lá esse tema e coloca ali. Como ele vai conduzindo a gente para várias sensações mistas. Não vou nem dizer sentimento, porque eu acho que sentimento é até ser simplista também. É sensação, porque você vai sendo conduzido sem parar, né? Traz todas essas lembranças, e ele mesmo chama de lembranças melódicas. Muito capcioso, porque não é só a melodia. É toda a organização das notas, se reorganizando e se transformando em outros acordes, em outras cores, em outros timbres. E aí você chega aqui e tem participações muito contrastantes, mas é isso, cada uma delas fala desses momentos de sonho, do lúdico, do lírico, para depois trazer no momento presente. Olha, você pode até ter uma esperança, mas essa aqui é o que você está vivendo, e te coloca no chão, e toda vez te coloca no chão. Te trazendo mesmo, né, para uma realidade. Eu achei interessante também que você falou do sétimo movimento seu final, porque me lembra aquele negócio de 7 dias, e o oitavo é uma prolongação. O sétimo é onde acaba todas as nossas referências do que tinha ali. O oitavo, a única coisa que a gente pode relacionar é a tonalidade. Na armadura de clave, é isso, porque de resto muda. Mas é aquele Mi maior. Ali que ele tá falando que é um Mi maior que não existe. Mas é esse sonhador. O que é uma referência de uma pessoa tocar sonhador? Que é justamente essa condução, dessa quebra de realidade constante, né? Essa quebra do eu estou aqui, não estou, eu já sonhei isso, eu já vi isso, eu previ isso, eu quis isso, né? Essa coisa nesse lugar onírico do nosso ser, né? Com o quarteto do fim do tempo, né? Talvez esse seja, né? Esse sonho que acontece nesse sétimo movimento, né? Mas aí o oitavo é o louvor à imortalidade de Jesus. E é engraçado porque ele traz essas figuras bíblicas, tudo isso está no contexto ainda do Apocalipse de São João. Não são necessariamente os hinos, os louvores que a gente está acostumado em peças sacras, né? Distorce completamente isso, né? Exato. E leva isso para outro patamar, assim, do que é esse louvor, né? Quanto ele relaciona, eu não vou dizer isso para a igreja, mas a espiritualidade, né? Eu acho que ele também está muito ligado a isso, essa espiritualidade que acompanhou ele nesse lugar, né? Porque ele não estava na igreja, ele estava em conexão direta aí, né? Você vê uma conexão direta, não existe interlocutor. Mas, ao mesmo tempo, o acompanhamento do piano do oitavo, eu ouço sinos. Eu acho que pode ser até inocente no meu ouvido, mas eu ouço sinos. Sabe, tipo, aquela coisa bem... Apesar de estar falando não na igreja, mas o que essa ação significa, né? O que tocar um sino anuncia? Então é esse anúncio que está acontecendo, que vai ser só anunciado quando acaba a peça de verdade, né? Eu estava pensando, eu sempre ouvi esses acordes e são praticamente os mesmos, é bem parecido, de novo, com o quinto movimento, com o primeiro, que o piano tem uma coisa um pouco mais repetitiva, quase uma dissonância, como uma reverberação mesmo, né? E é isso, assim, como uma reminiscência das coisas que aconteceram antes. Esse movimento também saía de uma peça anterior, ele é o segundo movimento de uma peça para órgão, que ele escreveu 10 anos antes do quarteto. Meu Deus! Então, eu acho bem curioso, assim. Cian desde sempre a favor da reciclagem, né? Incrível isso, né? Não, eu fico pensando, olha a memória dessa pessoa, sabe? Mas isso tem muito a ver com as pesquisas dele, né? Porque as coisas acabam tendo um significado em si, né? Dentro dessa pesquisa dos pássaros, das cores, de tudo, né? A estrutura daquela frase se torna uma coisa muito maior do que simplesmente uma sequência de notas e ritmos, né? Tem um significado. Os escritos do Kandinsky, ele tem do Espiritual na Arte, em que ele fala que o papel do artista, seja ele qual veículo quiser usar para fazer essa arte, é ser uma espécie de... Ele, na tradução que eu tenho do livro da Martins Fontes, ele fala que o papel do artista é ser um Messias. Mas eu gosto de pensar que não é Messias no sentido católico, até porque as pessoas que estão nos ouvindo podem
se sente ofendida de alguma forma, mas como um profeta mesmo, como alguém que está fazendo um contato direto com esse espiritual no mundo do nós, né, no mundo terreno, e tentando prever, fazendo esses sonhos, como você comentou, trazendo essa dramaticidade para uma vida que já tem a sua dramaticidade por si só, porque já está tendo que lidar com o real. Mas assim, como é que a gente vai lidar com esse real? Como é que a gente vai aguentar lidar com esse real? Como é que ele, na situação que ele estava, lidou com essa Segunda Guerra, com esse enclausuramento compulsório que ele teve, né? Que ele não pensou nisso fora de época, né? Porque ele disse que viveu, né? Ele é contemporâneo, acho. Legal trazer isso. Essa peça também me traz essa questão da temporalidade, porque tem a mesma, quase uma estrutura muito similar ao próprio Quinto, mas me traz esse negócio do espaço presente, mas atemporal ao mesmo tempo, entendeu? Que ele fica ali. Que, de novo, eu não estou relacionando necessariamente a ideia do prédio igreja, mas o que constituiu. Que, por exemplo, são as igrejas góticas, aquela coisa de tentar alcançar o céu. E é a minha sensação com essa peça. Ele tentando chegar lá, essa condução do agudo, né? É quase um caminho. É um caminho que ele vai construindo para tentar chegar ali. E aí vem aquela coisa dos sinos, né? Uma anunciação de alguma coisa, né? No final do quinto movimento, ele coloca em francês, que eu traduzo aqui dizendo ficando perdido, logo no final. E aqui pode ter sido o editor, pode não ter sido, só sei que na minha partitura estava assim, só que aqui tem em italiano, por alguma razão, ficando perdido também. A mesma tradução, né? Ficando perdido. E o que é ficar perdido, né, no som? É mais uma pergunta retórica aí no meio de tanta poesia que ele acaba colocando aqui. E é bem uma nota harmônica, ela tem uma ressonância diferente, ela tem um timbre, uma cor diferente das outras. No violino, uma região bem aguda, enfim. Naquela ideia, né, os 7 terminaram, 7 dias da semana, e aí esse justamente transcendeu, transmutou. Obrigada para você que chegou até aqui, que ouviu tudo. Espero que você, se não conhece a peça, tenha curiosidade de ouvir e ouça com bastante atenção. Dá uma olhada também nas nossas outras indicações. Todas elas foram pensadas com muito carinho, muito cuidado também. Mas eu te aconselho a, de repente, ouvir tudo, ver tudo, mesmo que por cima, só para, de repente, prestigiar o trabalho dos amiguinhos, sabe assim? Espero que vocês tenham gostado.